RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, que assumiu o posto recentemente. Olá, embaixador, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Prazer é todo meu. O senhor tem uma longa trajetória na diplomacia. Integrou os quadros do Itamaraty em 1972, foi embaixador do Brasil em Seul, na Coreia do Sul, em Gana, em Singapura, e assumiu vários postos na Europa, na Ásia, América do Sul e na África. Embaixador, o senhor sublinhou recentemente que o papel da França na Europa deve ser ampliado nos próximos anos. E ressaltou também que a importância das relações entre a França e o Brasil é muito grande e que a França investiu tanto no Brasil quanto na China e criou no Brasil 1,5 milhão de empregos nos últimos anos, relações que incluem também uma parceria estratégica. Embaixador, quais são as prioridades atuais das relações França-Brasil? Bem, muito obrigado por essa questão. Eu acho que as prioridades são as de sempre, isto é, cobrir todos os setores, todos os lados da relação bilateral. Eu digo sempre que as relações bilaterais franco-brasileiras são as mais completas que existem, porque além de cobrirem todos os setores, que normalmente são cobertos nas relações entre um Brasil e um país europeu, inclui também a cooperação transfronteiriça. Então, temos todos os setores que normalmente temos nas relações do Brasil com o país europeu e mais as relações transfronteiriças. E eu diria que também existem outros valores que são comuns ao Brasil e à França. E, além desses valores que são comuns, existe entre o Brasil e a França uma amizade entre os povos que realmente sempre empurra os governos a fazerem mais, a irem além do que é possível, para justamente satisfazer esses desejos que vêm das nossas populações. Eu digo sempre que muitas vezes a gente negocia acordos com países, mas as populações se desconhecem. No caso de França e Brasil, há um grande conhecimento recíproco, uma estima mútua, uma amizade que vem de longa data, e isso para nós, para mim, pelo menos pessoalmente, sempre foi uma motivação a mais para ir além. O senhor assume, embaixador, o posto num momento bastante promissor, com a assinatura do acordo União Europeia-Mercosul, negociado há 20 anos, e, ao mesmo tempo, um momento complexo, com críticas ao Brasil no que se refere ao desmatamento, com a suspensão por parte da Alemanha e da Noruega de 285 milhões de reais para o Fundo Amazônia, por causa do desmatamento. Quer dizer, como lidar com esse momento, que ao mesmo tempo um momento promissor, como eu disse, mas um momento de polêmica? Graças a Deus, as polêmicas, como você acabou de dizer, são com a Alemanha e com a Noruega e não com a França. Eu quero lhe dizer que o Brasil soube preservar essa floresta por 500 anos. O Brasil, digamos que existe desde que os portugueses chegaram em 1500. E eu tenho certeza de que o presidente Bolsonaro, com sua formação militar, conhece muito bem o tesouro que essa floresta amazônica encerra. Eu digo sempre que os militares no Brasil são os maiores defensores dessa floresta. Não quero dizer que os outros não defendam tanto, mas são os militares os que defendem mais. E a formação do nosso presidente é militar, além de ter sido político por 27 anos,
e ele tem plena consciência realmente dessa biodiversidade existente e do valor que ela tem, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Voltando para a França, né, o senhor falou que a polêmica é mais com a Noruega e a Alemanha, mas houve muita repercussão, um certo desconforto que ocorreu no final de julho, quando o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, foi então, tinha um encontro marcado com o presidente Bolsonaro. Como o senhor sabe, esse encontro foi cancelado e imagens do presidente no cabeleireiro foram veiculadas pela mídia. Isso criou um certo desconforto nas relações entre França e Brasil, embaixador? Não. Eu realmente acho que houve um pouco de intriga. O encontro entre o presidente e o ministro Le Drian estava marcado para as 15 horas e o tal famoso barbeiro estava marcado para as 15h50. Além do mais, há tantos interesses em comum que eu realmente dou muito valor ao que disse o ministro Le Drian na oportunidade, quando se referiu aos problemas de agenda que normalmente têm os presidentes. Nós temos uma parceria estratégica que vem de 2008, temos o ProSub, que é uma coluna vertebral das relações franco-brasileiras, e eu acho que esse episódio não arranhou em nada essa parceria tão estratégica e, ao mesmo tempo, tão construtiva que temos com a França. Eu falo dessa parceria chamada estratégica, que foi assinada em 2008, mas é evidente que a história do Brasil e da França se entrecruzam há pelo menos 500 anos. Nós que somos do Rio sabemos que os portugueses fundaram o Rio porque lá estavam os franceses. A França teve esse projeto que se chamava France Antarctique, teve um outro chamado France Equinoxial. A France Equinoxial nos deu uma das mais belas capitais do Brasil, que é São Luís do Maranhão. E eu acho que esse desconforto que possa ter havido na cabeça de muitos jornalistas, não acredito que tenha sido um desconforto para o ministro Le Drian, como ele próprio admitiu. Eu acho que isso é efêmero e nós temos não só 500 anos de história comum, mas temos também um futuro brilhante pela frente. E agora é um momento bastante chave, né, com o acordo Mercosul-União Europeia e, ao mesmo tempo, embora o senhor tenha sublinhado que o presidente Bolsonaro está totalmente consciente das riquezas da floresta amazônica, ele tem tido um discurso muito soberanista da proteção, dizendo que a floresta realmente pertence ao Brasil, enfim, que não, um discurso um pouco refratário a certas opiniões. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Emmanuel Macron vinculou, de certa maneira, a ratificação desse acordo à não saída do Brasil do Acordo de Paris. Como é que o senhor lida, então, com toda essa complexidade? Não, para mim, vale o que disse o presidente Bolsonaro a respeito do Acordo de Paris. Ele disse que nós não íamos sair, mas isso ele disse antes mesmo de ser empossado como presidente. Agora, o que irrita não só o presidente Bolsonaro, mas todos aqueles que amam o Brasil, é a interferência de várias ONGs. Porque, Maria Emília, é o seguinte, são 300 ONGs na Amazônia, que tem 25 milhões de habitantes, e são zero ONG no Nordeste, que tem 55 milhões de habitantes. Aí, é claro que nós ficamos desconfiados que há uma agenda por trás, que não é possível
ou há uma agenda por trás, ou há discriminação do nordestino, porque o nordestino até hoje não mereceu uma ONG. Então, eu queria que me explicassem por que são 300 ONGs na Amazônia e 0 no Nordeste. Mas mesmo para a diplomacia internacional, quer dizer, a questão do meio ambiente tomou uma proporção que é inevitável, né? Então, ao mesmo tempo, quando o presidente tem uma linguagem um pouco mais firme ou talvez agressiva, ele está tendo uma imagem na cena internacional também negativa, na medida em que o meio ambiente está entrando totalmente, é um dado fundamental de sustentação dos próprios governos aqui na Europa, por exemplo. Pode ser um dado de sustentação dos próprios governos aqui na Europa, mas o que o Brasil não pode aceitar é a interferência das ONGs nas políticas públicas brasileiras. É isso que realmente não tem a concordância do nosso presidente, nem do governo brasileiro, evidentemente. Ou seja, nós compreendemos que o ambientalismo, o meio ambiente tem um peso nas políticas europeias, mas, repetimos, não vamos sair do Acordo de Paris, já dissemos isso. Agora, as interferências das ONGs não são bem-vindas. E elas precisam saber disso. E precisam explicar para os brasileiros e, sobretudo, para os nordestinos, por que 55 milhões de nordestinos não mereceram uma ONG só. Nem uma só. Então, Maria Emília, dá para desconfiar que há algo por trás. É isso que nós nos perguntamos. Por que esse interesse das ONGs na Amazônia e não no Nordeste, por exemplo? Não tem nenhum interesse uma ONG em ver, por exemplo, a poluição dos rios que atravessam as cidades brasileiras. E a França, embaixador? A França está preocupada com a questão do meio ambiente? O senhor assumiu há pouco tempo, mas essa questão, esse vínculo entre meio ambiente e bons negócios e exportações do agronegócio brasileiro, o senhor sente essas conversas já começaram? O senhor teve que fazer um pouco de diplomacia em torno da questão já? Não, ainda não foi necessário. Ainda não foi necessário, mas eu quero esclarecer que os nossos agricultores sabem muito bem que o consumidor europeu gosta de um produto verde. Então, é evidente que é contra o negócio desses agricultores ficar desmatando para produzir objetos, carne, leite, que não vão ser comprados porque, digamos, foram produzidos em áreas desmatadas. Nós temos uma legislação muito rígida sobre o assunto. Por exemplo, fora da Amazônia, 20% de uma propriedade rural tem que ser consagrada à conservação das florestas primárias. Isso não se vê em lugar nenhum do mundo. E os agricultores assumem esse ônus de conservar essa parcela da sua propriedade que não produz, mas eles sabem que é necessário porque está na lei, é devido porque está na lei. Então, as nossas leis são desconhecidas pela maioria dos europeus e, evidentemente, com essas leis que são tão preservacionistas, a gente se pergunta por que essa vontade de interferir no que nós fazemos e produzimos no Brasil. Mas como o senhor pode responder, sendo interlocutor do Brasil aqui na França, a esses dados de que, por exemplo, o desmatamento em julho de 2019 foi 4 vezes maior do que o do mesmo período em 2018. Eles falam em 278% a mais. Como é que o senhor responde a isso? Olha, eu respondo a isso dizendo que nós temos no governo sérias dúvidas quanto a metodologia dessa contagem. Eu não estou dizendo que não haja desmatamento, sim. O que nós também queremos dizer é que o agricultor brasileiro tem plena consciência de que ele precisa conservar pelo menos 20% da sua propriedade rural
deixar esses 20% com a floresta ou com a cobertura vegetal original, e isso é cumprido porque o agricultor tem consciência disso. O grande produtor agrícola, ele sabe que existem essas restrições aos produtos que não são, digamos, verdes. Ou seja, eles não querem perder oportunidades. Eles não querem perder dinheiro, não querem perder as oportunidades de negócio. Então, eu não sei por que esse alarmismo todo, entende? O nosso agricultor continua sendo um dos mais produtivos do planeta, inclusive porque a natureza muito nos ajuda. Nós temos 2 colheitas por ano, quando a maioria dos países só tem uma. Então, se hoje estamos produzindo 230 milhões de toneladas de grãos, se nós temos mais de 210 milhões de cabeças de gado, é porque nós somos produtivos. E aí, Maria Emília, é o caso de se perguntar se a concorrência não está um pouco preocupada com essa produtividade do nosso agronegócio. Diplomacia deve ser uma tarefa complexa, mas a imagem do presidente Bolsonaro aqui na Europa, ela não é das melhores. A imprensa tem falado muito, tem mostrado uma apreensão. Como diplomata, como é que o senhor... É quase uma linguagem... Como o senhor vai ter que lidar com essa... Aliás, o presidente mudou os embaixadores justamente para um dos objetivos também era melhorar essa imagem, né, nos grandes centros. É claro que temos que fazer um esforço para melhorar e o esforço deveria ser feito não só pelos diplomatas, mas também pelos brasileiros que não aceitaram a derrota nas urnas. Porque esse é um dos problemas. Os derrotados nas urnas, em outubro do ano passado, saíram pelo mundo afora dizendo inverdades sobre o presidente. E o presidente não tem mais paciência de ficar respondendo a esse tipo de perguntas que às vezes são ciladas, não é? Então tem isso. Já disseram que o presidente era misógino até conhecerem a esposa dele. Disseram que ele era racista até conhecerem o melhor amigo dele, que é afrodescendente. Ou seja, estão criando polêmicas em torno de coisas que não existem. E tem mais. Nunca vi um jornalista dizendo que no Brasil não tem um preso político, não tem um juiz preso, não tem um exilado, não tem um jornal censurado, não tem um tribunal, enfim, interditado. Nada disso se diz. Então, o senhor vai aproveitar para um pouco esclarecer toda essa situação? Eu vou aproveitar para esclarecer que isso que estão dizendo é digamos, a mágoa de quem perdeu nas eleições mas perdeu claramente, porque 58 milhões de votos teve o presidente Bolsonaro. Entende? E isso, para muita gente, é inaceitável. Essa turma que perdeu não aceita essa derrota, que foi em eleições límpidas, transparentes, diretas. Então, fica difícil convencer os jornalistas que o centro-esquerda, a esquerda, perdeu no Brasil e o Brasil tem instituições sólidas, um judiciário sólido, um legislativo independente e o presidente está lá para governar em nome de todos os brasileiros, tendo vencido nas urnas, tendo derrotado nas urnas a centro-esquerda. Quem não aceita isso, não aceita que a democracia apresente alternâncias de poder.
Ok. Voltando para a questão, o senhor começou essa entrevista falando da importância da fronteira, né? A França, uma das maiores Sim, fronteiras da França é com o Brasil, na Guiana Francesa. sim. Tem uma ponte, a ponte do Oiapoque, que foi construída em 2011, que agora em março parece que foi construído finalmente um posto de alfândega. Existe uma tensão atual em relação ao garimpo na região. Parece que o presidente Bolsonaro sinalizou uma possível legalização do garimpo na região do Amapá, que é a fronteira. Isso é discutido com a França, embaixador? Ou é uma pauta possível? Não, o que se discute com a França são as formas, os meios e os modos de cooperar na fronteira para que ela seja exemplar. E o governo brasileiro está totalmente engajado nessa missão de fazer da fronteira do Amapá com a Guiana um traço de união entre os dois países que, como eu disse, têm uma amizade de mais de 500 anos. Existe um projeto de fiscalização, houve problema com os índios, né? Nós Um índio, o estamos... Waiapi, que, bom, enfim, morreu na região, enfim, parece que as circunstâncias, o enfim... governo está muito empenhado em reforçar, digamos, a presença das instituições que zelam pela ordem, não é? A Marinha está cooperando muito, a Polícia Federal também. Enfim, estamos tentando securizar, digamos, essa região. Estamos cooperando plenamente com o governo francês nessa questão. Nós temos avançado muito e queremos resolver, evidentemente, os problemas das assimetrias que existem, sobretudo depois que são assimetrias que existem desde o acordo que foi assinado com a França, entre o Brasil e a França, sobre vistos, e que excluiu a Guiana. As assimetrias existem e os governos estão conversando para eliminá-las, em nome dessa amizade, dessa cooperação que existe. Eu acho que estamos avançando e é evidente que os dois governos passaram a cooperar mais depois que a ponte no rio Oiapoque tornou mais visível essa assimetria. Por último, embaixador, eu queria saber sobre a parceria estratégica, né? Isso é um ponto importante entre as relações entre França e Brasil. É o mais importante. Pois é, o primeiro submarino nuclear fabricado no Brasil, né, da empresa Naval Group, um contrato, né, de 6,5 bilhões de dólares. A quantas anda esse contrato assinado em 2008? O senhor pode... Eu posso lhe dizer que está andando muito bem. O ministro Le Drian esteve lá no Complexo Naval de Itaguaí, né, no estaleiro e base naval de Itaguaí. 4 submarinos serão lançados, um já foi e mais 3 o serão, e depois teremos a construção do submarino a propulsão nuclear. Os 4 submarinos a serem lançados nos próximos 4 anos, 5 anos, são submarinos da classe Scorpène. E depois de concluídos e lançados esses 4 submarinos convencionais, será construído o submarino nuclear, a propulsão nuclear, que será realmente o que os anglófonos chamam de game changer. Ou seja, vai mudar completamente a posição do Brasil no que concerne ao Atlântico Sul. Porque o Atlântico Sul é o mar onde o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. Nós temos problemas que se avolumam. De que tipo? Por exemplo, eu resumiria em 3 P's: pesca ilegal, poluição e pirataria. Certo. Não é pouco. Uhum. Então, esse
submarino nuclear vai ser um elemento fundamental para a defesa brasileira no É Atlântico. mais do que defesa, porque ninguém está nos atacando. Aliás, é uma coisa que gostaria de frisar. O presidente Bolsonaro é muito mais atacado pela imprensa em geral do que certos dirigentes. A imprensa internacional. Imprensa internacional, sobretudo. E eu devo dizer que, além de o Brasil não ter um preso político, um refugiado político, um exilado político, um jornal censurado, um tribunal interditado, o Brasil não ameaça quem quer que seja. O Brasil não anexou nenhum território. Ok. Então merece um tratamento melhor por parte de quem se cala em relação a outros assuntos. Mas voltando à pirataria está tomando vulto no Atlântico Sul e a nossa Marinha do Brasil, bicentenária Marinha, gloriosa Marinha, tem por missão patrulhar e monitorar os perigos que vêm de fora. Ok. Bom, embaixador, muito obrigada por essa entrevista. Ouvimos o embaixador do Brasil na França, Obrigado. Luiz Fernando Serra. Muito obrigada, embaixador. Muito obrigado a você, Maria Emília, por essa oportunidade que tive para, enfim, começar, digamos, essa rude, inglória campanha de esclarecimento aqui na França. Ok, muito obrigada. Muito obrigado.